Olá, muito boa tarde. Começando o Unisul TV Esporte. Hoje é quinta-feira, 18 de março de 2010. Vamos conferir agora, então, as atrações de hoje do nosso programa. No programa desta quinta-feira, nós vamos falar sobre o tiro ao prato. E nesse fim de semana, em São José, acontece a primeira etapa do Catarinense. Saiba mais. Todos os detalhes entre o jogo-treino da Unisul Seguridade e o Capivari Futsal. E hoje à noite tem mais jogão. O duelo é contra o Carlos Barbosa. Pedro Almeida fala à equipe do Unisul TV Esporte e rebate as críticas da Cadesp. Fim de semana agitado em Gravatal. É o 10º encontro de motociclistas. O Unisul TV Esporte está começando agora. Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a nossa programação, começando mais uma edição do Unisul TV Esporte. Vamos falar sobre as principais notícias do Brasil e principalmente do esporte de Tubarão e da região da Amurel. Ao meu lado aqui, Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. Destaque para essa quinta. Boa tarde. Jogão de futsal hoje lá no Salgadão. Tem Unisul e Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, que é o atual campeão da Liga Futsal, aí, campeão nacional. E o grande teste, o primeiro grande teste aí que esse time do Paulinho Gambier vai fazer nessa temporada 2010. Você de casa pode participar pelo nosso MSN, nosso endereço eletrônico unisultvesport@unisul.br. O espaço sempre aberto para você de casa participar do nosso programa e a nossa produção colocando aqui no rodapé nosso e-mail, nosso endereço eletrônico. Vamos falar sobre Copa do Brasil. Ontem tivemos jogos e a segunda fase foi aberta com uma média de gols pequena. Vamos aos resultados aí de ontem pela Copa do Brasil. O Asa de Alagoas empatou com o Vasco 1-1. O Votorati foi derrotado em casa pelo Grêmio 1-0. Em jogo de volta também, assim como o jogo do Vasco. Santa Cruz foi derrotado pelo Botafogo 1-0. Também tem jogo da volta. Chapecoense, boa vitória da Chapecoense, 1-0 no Índio Condá, reformado e lotado. Arena Condá agora. Arena Condá agora. 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que agora tem novo uniforme também. O Avaí na ressacada empatou com o Coritiba. Resultado complicado para o Avaí, que precisa do resultado jogando fora de casa. O Paysandu foi derrotado pelo Palmeiras 2-1, tem jogo da volta, e o Uberaba 0, Fluminense 2. Fluminense é a única equipe que já está classificada para a segunda fase de maneira direta. Poucos gols na rodada de ontem na Copa do Brasil. Para a terceira fase. Terceira fase, isso é verdade. Nas oitavas de final. Poucos gols, aquilo que a gente comentou ontem, né? Uma fase um pouquinho mais truncada, ia ter a tendência é que haja menos goleadas, que as equipes tenham um pouco mais de dificuldade, mas todos os times grandes aí conseguiram, né, vencer, tirando o Vasco aí que empatou, mas só o Fluminense matou o segundo jogo, mas todo mundo aí meio que encaminhou a classificação para o jogo de volta. Tá certo. A convite da FAEPSul, Tubarão iria receber, a região iria receber hoje a visita do bicampeão do mundo, Djalma Santos. O Djalma chegaria à Cidade Azul e entre os seus compromissos estava uma entrevista com o Unisul TV Esporte. Problemas médicos foi o motivo da ausência do craque. Uma nova data deve ser marcada em breve pela FAEPSul, provavelmente a partir da terça-feira da semana que vem, dependendo do estado de saúde do Djalma Santos, teremos um bicampeão do mundo aqui visitando a nossa região. Sempre bem-vindo. Claro, mas sempre uma experiência, até porque é um jogador bem mais antigo, né, que jogou as Copas de 58, 62, fez história ali na lateral da seleção brasileira. Seria uma grande oportunidade, será ainda, porque ele não veio hoje aí, melhoras para ele, mas vai estar aí certamente, quem sabe, provavelmente na semana que vem. E o Djalma deve ter tantas histórias para contar nesse História para contar, né? não é o que mais tem, né? Até porque jogou numa época muito diferente da atual, né? Em que as coisas eram muito mais, muito menos profissionais, né? Muito menos glamurosas. E o pessoal dessa época aí, pré-Copa de 70, sempre tem um cenário completamente diferente para mostrar. Ele não deve ter passado com a seleção brasileira, a forma de preparação, tudo era diferente. Sim, claro. Preparação física, recuperação física, médica, a forma de lidar dos clubes com os jogadores, os salários, que certamente, com toda certeza, eram muito menores proporcionalmente, né? Até um certo preconceito para com atletas que havia na época, que hoje certamente, né, não existe mais hoje. E na época os jogadores não se dedicavam um tempo integral ao esporte, né? Tinha o trabalho e tinha o esporte também para jogar, né? Claro que a partir do momento que você chega num certo estágio, você conseguia mudar isso, mas é um
é uma enciclopédia, é o Newton Santos, né? Mas ele certamente chega perto. É outra também. enciclopédia também, né? São tantas, né? Vamos para o intervalo. No programa de hoje a gente vai falar ainda sobre aquele problema da Cadesp e também o Atlético Tubarão. Pedro Almeida dando uma entrevista e respondendo as acusações feitas pelos empresários. E a gente vai falar também sobre tiro ao prato. Fim de semana vem aí movimentado.